Olá pessoal, vamos falar sobre mitocondriopatias e cancro. Querem uma palavra gira para vocês falarem numa festa? Digam mitocondriopatias. O que é que eu vos quero falar nesta apresentação? Quero-vos mostrar como é que estas alterações mitocondriais, mitocondriopatias, podem estar ligadas a uma situação de cancro. Cada vez mais falo sobre este mecanismo de ação, eu tenho muita experiência nessa área e tenho tido muitos bons resultados com tudo o que seja terapias mitocondriais, que vejo que ajudam muitas pessoas, principalmente não só do ponto de vista preventivo, mas também do ponto de vista quando alguém já tem uma situação dessas instalada. No nosso corpo nós temos várias estruturas que nós chamamos mitocôndrias. Numa pré-história, eram como se fossem bactérias, em que entraram no nosso corpo e nós o que é que fizemos? Nós demos um sítio para elas morarem e elas deram-nos algo em troca. E formamos então estas mitocôndrias. Estas mitocôndrias que vemos assim no microscópio têm muitas funções. Ajudam a produzir energia, mas melhoram o nosso sistema imunitário a nível hormonal, a nível da parte, por exemplo, do sistema nervoso, a nível cardiovascular, desintoxicação. A lista não acaba. E por isso é que cada vez mais fala-se que a grande maioria das doenças tem sempre uma componente mitocondrial. O que é que na realidade está a acontecer? Lembram-se quando vos falei que as mitocôndrias ajudam a produzir energia? Uma situação oncológica pode acontecer de que forma? Suponhamos que as nossas mitocôndrias não estão a conseguir produzir energia através da nossa alimentação. Então aquela célula vai alterar a forma como produz energia para o tal sistema pré-histórico que as bactérias utilizavam, que nós chamamos que é a glicólise aeróbica. Isto é aquilo que nós chamamos que é o efeito Warburg, que já se falava há muitos anos atrás. A forma como se extrai energia através deste tipo de fermentação faz com que hajam alterações na célula em que ela ganha determinadas características. Ou seja, na realidade o cancro é quando o ambiente mitocondrial modifica. E as mitocôndrias não conseguem produzir energia da forma mais correta, porque ou estão bloqueadas, ou porque há muita inflamação, toxinas ambientais, metais pesados, sistema imunitário baixo, infecções crónicas, antibióticos. Se as mitocôndrias antigamente funcionavam como bactérias, qual é que acham que vai ser o papel dos antibióticos numa situação destas? Agora, o que é importante sabermos? Se nós restaurarmos a função mitocondrial, nós conseguimos participar ativamente num leque muito grande de doenças. E por isso é que nós dizemos que as mitocôndrias é aquilo que separa a pessoa se é saudável ou se tem muitos problemas de saúde. Mas quando as mitocôndrias começam a utilizar aquele tal sistema arcaico para produzir energia através de fermentação, a célula tem mais capacidade em tornar-se imortal, ou seja, não tem um prazo de validade, pode viver continuamente, faz com que crie inflamação e faz com que invada zonas que são mais vulneráveis, mais inflamadas. Suponhamos que a pessoa teve um trauma no fígado há muitos anos atrás. Tendencialmente pode migrar para essas zonas e criar estragos. Portanto, um doente oncológico tem sempre que ter em conta o quê? Pequenos focos de inflamação que a pessoa tenha no corpo, por vezes não sabe, essas são as zonas de risco de metástase. São zonas mais frágeis e vulneráveis para que haja invasão destas células cancerígenas. Agora, são células sempre mais resistentes às células do nosso próprio sistema imunitário que fazem com que elas baixem e estas próprias células também acabam por quê? Por manipular e contrariar a nossa própria resposta do sistema imunitário. Portanto, o que é que nós na realidade temos que fazer? O que nós na realidade temos que fazer é, temos que modificar a nossa vida de pernas para o ar. Temos que modificar a nossa alimentação, temos que fazer jejum intermitente. Porquê? Porque o facto de nós controlarmos essa parte, nós vamos melhorar muito o nosso aparelho digestivo, que é uma grande parte onde gastamos energia e o nosso próprio sistema imunitário, a grande maioria, está na parte intestinal, mas quando baixamos a insulina, ou seja, quando nós baixamos a frequência com que comemos e melhoramos a nossa alimentação, baixamos a resistência à insulina. A insulina faz com que as coisas cresçam. E os tumores normalmente são muito sensíveis quando há uma alimentação rica em açúcares. Portanto, melhorar a alimentação, jejum intermitente, praticarmos exercício físico, porquê? Porque aumentamos o uso de oxigênio, melhoramos a taxa energética no nosso corpo e contrariamos aquele tal sistema energético pelo qual extraímos energia a partir da fermentação.
Agora, por outro lado, melhorarmos o nosso sono, melhorarmos o nosso stress é muito importante. A forma como nós dormimos durante a noite faz com que a pessoa tenha mais capacidade antioxidante, faz com que as células, no fundo, envelheçam muito mais devagar, com que haja mais reparação no nosso corpo. Pensem que durante o dia nós temos o nosso dia-a-dia. Para que é que serve o sono? O sono serve para repararmos o nosso corpo e recuperarmos tudo aquilo que nós perdemos durante o dia. Claro que se o stress, por exemplo, baixa o nosso sistema imunitário porque está sempre a aumentar o cortisol, se nós baixarmos o stress e melhorarmos a componente emocional, é quase como se nós estivéssemos a aumentar o nosso sistema imunitário. Agora, por outro lado, repor a função mitocondrial. Existem técnicas, existem formas de participarmos ativamente na função mitocondrial, fazendo o quê? Reparando determinados estragos, melhorando a parte energética, dando aqueles pequenos nutrientes que a pessoa tem em falta e que nunca soube, e é juntando isto tudo que nós conseguimos participar ativamente, seja ou não com quimioterapia. A pessoa pode decidir manter a quimioterapia e, na grande maioria dos casos, deve fazê-lo, mas o ideal é que junte pelo menos algo para aumentar a taxa de probabilidade da pessoa ter uma sobrevida sempre maior. Portanto, tem aqui algumas dicas e desta forma vocês conseguem perceber um bocadinho melhor como é que as mitocondriopatias podem estar associadas então ao cancro.